adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Que alegria recebê-los aqui nessa noite. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado. Diga para ele, que bom te ver aqui. Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo para o coração de vocês que Deus falou comigo durante essas 2 semanas que se passaram. E é algo muito especial que eu recebi da parte de Deus e eu quero compartilhar com vocês, amém? Está em Josué 1:9. Diz assim: não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Eu não sei qual foi o seu desafio dessa semana, eu não sei qual foi o gigante que se levantou, mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês, que o seu Deus é muito maior do que esse desafio, esse gigante que se levantou. Então que nessa noite nós possamos colocar o nosso coração fixo em Deus e receber daquilo que Ele tem para nós nessa noite, que eu acredito que é algo muito especial, né? Que nós somos especial, que o nosso nome está escrito na palma das mãos de Deus. Então se nós estamos aqui nessa noite é porque Ele nos escolheu e nos atraiu e vocês fizeram a melhor escolha, amém? Vamos fazer uma oração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, meu Pai, te entregar o nosso coração, entregar a nossa vida no teu altar. Senhor, que nessa noite nós possamos receber daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração nas tuas mãos. Que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que nós possamos receber e entender que o Senhor é o único e suficiente nas nossas vidas, que não há nada e nem ninguém que possa ocupar o teu lugar no nosso coração. Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tentou lançar de semente no nosso coração essa semana para que nós não estejéssemos aqui, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo lançou, nós repreendemos e nós te pedimos, ó Pai, que tu tens, ó Pai, liberdade para agir no nosso coração nessa noite. Obrigado por ter nos trago em segurança, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui e eu sei, Senhor, que nós iremos sair daqui com a resposta daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor, assistindo pela internet, Deus, que eles sejam alcançados e que eles sintam a mesma unção e recebam do Senhor da mesma atmosfera que temos sentido aqui. Deus, conduz este culto. Usa, Senhor, o ministro da palavra nessa noite, Senhor. Que em nome de Jesus, que cada palavra sair da boca, Senhor, seja a palavra que venha de encontro aos nossos corações. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel. E aquilo que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor é fiel para completar. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém. Quando o medo vem, és a minha proteção. O teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sobre tuas asas, onde a ansiedade encontra paz, pois sei
Eu sei que os seus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás, pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar do teu lado os medos, enfrentar sem medo. Então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar, e me alegrar em te louvar, e me alegrar em te louvar. Glória a Deus. Deus abençoe, amados. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor com mais força, porque Ele merece. Quantos creem que nós temos um Deus vitorioso, que não perde as batalhas? Levante as suas mãos e dê o seu melhor louvor, porque Ele merece. Quando você adora, Ele entra em seu favor. Demônios têm que fugir, muralhas caem. Aleluia. Então cante assim: lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Aleluia! Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso
Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Para finalizar, vitorioso és. Teu nome imutável é. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia! Nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que era, aquele que há de vir, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, neste momento eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos, a tirar os seus pensamentos dos problemas, das circunstâncias, das adversidades, para que nós possamos olhar para o Rei dos Reis. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Recebe, Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele é glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre Ele.
Esse é o desejo dos adoradores. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Nós levantamos um altar de reconhecimento, de honra, porque o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias. Nos eleva, Senhor, a um nível de intimidade, a um nível, Senhor, de paixão por Ti. Oh, Senhor, a Ele a glória, a Ele independente das circunstâncias, nós te damos honra, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Orarará, yerararababá. Atrai a presença de Deus onde você está. É para Ele mesmo, você veio aqui por Ele. Então fecha os teus olhos e comece a dizer glórias, honras a Ti, Senhor. Santo, 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 Tu és bem-vindo, Tu és amado, Tu és honrado pelo Teu povo, pela Tua igreja, pela Tua noiva que Te ama, pela Tua noiva que Te adora. Oh, nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti o que lhe é de direito, a honra, as coroas. Nós lançamos tudo, Senhor, diante de Ti, porque não é nada sobre nós, não é nada sobre os nossos esforços, é tudo sobre Ti, Senhor. É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Ti. Obrigada pelo Seu amor, obrigada pela Sua graça. Os nossos corações estão aqui hoje com gratos por tanto que Ele é para nós. Um Pai amoroso, um Pai que te adotou, um Pai que cuida dos mínimos detalhes da sua vida e que te faz estar de pé hoje aqui, para você reconhecer, para você engrandecer, para você adorar, para você declarar: santo, santo, santo é o Senhor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em meio aos meus problemas. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Recebe, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então levante as suas mãos e, como um ato de fé e de amor a Deus, nós vamos declarar: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Declare: a Ele a glória. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a
Aplauda Ele. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Nesse mesmo espírito, vamos fazer o decreto em uma só voz. Amém? A igreja pode ir junto comigo. Decreto 2025. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral. Declaramos que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir. É chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma as vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todos aqueles que abrem o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar para Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de todas as ações direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá à terra, e veremos grandes milagres alcançando necessitados, viúvas e órfãos. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixemos de interceder para aqueles que amamos, porque o ano do reino é importante e acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levantará para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos junto, igreja. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Todos juntos agora. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia! Aplauda ao Senhor. A paz do Senhor, igreja. Calma aí, vamos de novo. A paz do Senhor, igreja. Agora sim. Quem aí já jantou? Só isso, irmão? Que isso? Vem pra igreja com fome? Tem que vir com fome de palavra, né, Diogão? Amém. Queria dar as boas-vindas para você que nos assiste pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Que o culto de hoje seja um culto abençoado, que faça parte das nossas vidas, nos transforme, que nós saiamos desse local diferente de como nós entramos. Amém? Nossos cultos, somente um aviso, eles ocorrem às sextas-feiras, como é o dia de hoje, no horário das 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Né? A gente vai ficar muito contente. Você, irmão que nos assiste pela internet, ou havendo nessa disponibilidade, venha para cá, venha nos conhecer, venha nos abraçar.
e que esse local aqui seja um local abençoado na vida de você, na sua vida, na tua família, como também é nas nossas vidas. Amém? Um aviso importante para os irmãos: quando nós chegamos na igreja, é importante que nós façamos o check-in no Facebook. Tá? Fazer o check-in no Facebook tem uma importância muito grande, porque uma vez que nós notificamos, avisamos que estamos nesse ambiente, outras pessoas que participam do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo social, veem que nós estamos frequentando esse espaço. Então, direta e indiretamente, nós estamos pregando, evangelizando essas pessoas. De repente, essa pessoa está com uma necessidade, está com uma dificuldade, e ela vê nessa necessidade, nessa dificuldade, a necessidade sim de vir visitar a nossa igreja, vir conhecer a palavra de Deus, vir ser edificado nesse local. Então isso é muito importante. Além disso, vamos seguir a página da Igreja da Fé Cristã no Facebook, no Instagram, também no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Durante a semana, sempre aquele aviso, todos nós devemos assistir pelo menos 2 vídeos, né? A semana é sempre difícil, batalhas, muralhas se levantam, gigantes são levantados, e a gente tem que sempre aprender a guerrear, a lutar contra eles. Então a palavra de Deus é o nosso principal alimento, o nosso principal combustível para combater essas dificuldades, tá? Alguns avisos, vou pedir para o som colocar na tela para a gente. Amanhã nós teremos, aliás, obrigado, som. Domingo nós temos culto normal. Geralmente nessa data, né, nós temos a Santa Ceia, mas na verdade a nossa Santa Ceia foi transferida para o dia 16/2, que é o domingo da próxima semana. Então anota aí no calendário, dia 16/2, às 19 horas, é o dia da nossa Santa Ceia. Vou colocar o outro, por favor, meu querido. Leão da tribo de Judá. Quem aí esteve no musical da Leão da tribo de Judá? Foi uma bênção ou não foi? Então, amanhã, às 20 horas, todos nós estamos convidados para vir aqui assistir novamente esse ato evangelístico que a nossa igreja fez, né, para as pessoas, para a nossa comunidade. Foi lindo, foi um espetáculo, e é necessário que a gente, se não estivermos aqui no dia para rever esse momento especial, compartilhemos com nossos amigos, nossa família. É muito bonito pregar a palavra de Deus através de um espetáculo, como foi nesse caso. Tá bom? Desejo para vocês um excelente e abençoado culto. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, igreja amada. Espero que esteja tudo bem com vocês. Convido vocês a fechar os olhos, mesmo aí sentado. Vamos mais uma vez buscar a face do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua santa presença, entendendo, Pai, que pelo Senhor, para o Senhor, são todas as coisas na nossa vida. Que o nosso coração, Senhor, esteja disposto a ouvir a Tua palavra e praticá-la. Que o nosso coração esteja disposto a se entregar nesta noite diante do Teu altar. Não somente nesta noite, Senhor, mas por todos os dias da nossa vida. Que nós estejamos dispostos a declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso paizinho. Que nós estejamos dispostos, Senhor, a abrir a nossa boca e nos levantar em autoridade no nome de Jesus, para declarar que só o Senhor é Deus e que o Teu reino é no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra será ministrada nesta noite. Obrigada porque a Tua palavra trará impacto, trará renovo, trará, Senhor, a mudança necessária ao coração de cada um. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito flua com liberdade aqui. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito toque corações no mais íntimo, Senhor, naquilo que nenhum homem, nenhuma mulher pode conhecer. Que o Teu Espírito conheça e possa ir de encontro a essa necessidade para ministrar sobre esta vida e quebrar todo o jugo. Nós sabemos que somente a Tua unção quebra o jugo, Santo Espírito de Deus. Por isso se faz
faça presente neste lugar, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, vai tocando vidas aqui. Nós cremos que em nome de Jesus, todos que estamos aqui presentes e aqueles que estamos assistindo o culto online, também seremos tocados, porque no reino espiritual não existe distância. Por isso, Senhor, desde o início, vai tocando vidas lá nas suas casas também, aonde quer que estejam, em nome de Jesus. A honra é tua, a glória é do Senhor, a palavra é do Senhor. Nós estamos aqui somente por causa do Senhor. A Ti, Pai, todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos declarando desde o início deste ano que nós estamos no ano do reino. Na semana passada eu estive aqui falando a respeito de finanças e eu expliquei que o reino, ele tem dois aspectos. Ele tem o aspecto territorial e tem o aspecto do governo. Eu gostaria de perguntar a você no início dessa ministração: você tem governado assim como Deus gostaria que você governasse? Você tem levado a presença de Deus aonde quer que você vá? Como tem sido a sua vida lá no seu trabalho, lá na sua casa? Como tem sido as declarações da sua boca? Como tem sido os sentimentos que você tem permitido tomar conta do seu coração? Como tem sido as suas emoções, os seus sentimentos? Como tem sido a sua vida diante do altar de Deus? Para viver o reino, não basta apenas declarar que vamos viver o reino. Para viver o reino, nós temos que depositar diante de Deus toda a nossa confiança. Temos que depositar diante de Deus toda a nossa vida, por completo, com todo o coração, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos aprender a nos lançar diante do altar de Deus e esperar dele o retorno que ele tem para as nossas vidas. Este não é ainda o versículo base da ministração desta noite, mas é um versículo que eu tenho carregado muito no meu coração, tenho ensinado muito na célula. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que o mundo, toda criatura, toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui estão alguns dos filhos de Deus. E eu quero declarar que aonde quer que você vá, você vai representar a presença do Senhor. Aonde quer que você vá, você vai levar a presença do Espírito Santo de Deus, através das palavras que sairá da sua boca, mas principalmente através das atitudes que você tem como um filho, como um embaixador do reino de Deus. Através das atitudes que você tem como um filho que se dobra diante da vontade de Deus. Deus lá do céu vê o seu coração. Deus lá do céu vê as palavras que saem da sua boca. Não existe ninguém fisicamente que é capaz de discernir os seus pensamentos, os seus sentimentos, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Mas Deus sabe quem tem a cara no pó. Deus conhece quem tem o coração prostrado. Deus conhece quem tem um coração que clama pela bondade de Deus, que clama pela presença de Deus. Deus conhece quem tem um coração que necessita de mais de Deus, que em todo momento da sua vida diz: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar diante dessa dificuldade, mas eu quero colocar diante de Ti o meu coração, a minha vida, a minha casa, aonde quer que eu esteja, Senhor, que exista a manifestação da Tua graça. Aonde quer que eu esteja, que exista a Tua bondade, que exista a Tua presença. É isso que nós temos que declarar, irmãos. Só que o que acontece? Na nossa rotina, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós vamos sendo levados o tempo todo por ventos, vamos sendo levados o tempo todo
por dificuldades, por lutas, por anseios, por necessidades. Somos levados o vento todo por situações, problemas que vão fazendo com que o nosso coração vá se afastando devagarzinho daquilo que é o propósito de Deus. O convite nesta noite, desde o início, é: volta. Volta a caminhar debaixo da palavra de Deus. Volta a caminhar debaixo da presença de Deus. Volta a se prostrar. Volta a abrir a sua boca. Volta a dizer: Senhor, eu não tenho nada além da tua presença. Volta a abrir a sua boca para dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade e não a minha própria, e não a de ninguém mais, e sim a tua vontade. Eu quero aprender a viver, caminhar debaixo da palavra de Deus. Eu quero aprender a viver e caminhar debaixo da misericórdia de Deus, debaixo do senhorio de Deus. Você pode dizer isso? Pode dizer? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, aqui estão pessoas declarando o que nós acabamos de ouvir aqui, que desejam viver debaixo do senhorio do Senhor. Então, Pai, que esta palavra possa realmente levá-los a viver uma vida nova, uma vida mais cheia de Ti, uma vida mais cheia do Teu Espírito, uma vida mais cheia dos Teus frutos, Senhor. Que o Teu Espírito com liberdade se mova, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 42. Um homem veio de Baal, Salisa, trazendo consigo pães das primícias, 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu orientou ao seu servo: serve ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe questionou: como servirei a 100 homens? Eliseu replicou: serve o povo para que coma, diz Eva. O Senhor comerão e ainda sobrará. Assim, mediante a palavra do Senhor, o servo começou a repetir o pão entre o povo. Todos se alimentaram e ainda sobrou. Declare assim comigo o versículo 44. Assim, mediante a palavra do Senhor. Mais uma vez, assim, mediante a palavra do Senhor. Abra a Bíblia também em Lucas. Lucas, capítulo 5. Versículo 5. Ao que ele lhe replicou: Simão, mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Repete comigo uma parte do versículo 5, diz assim: todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Desde o início desta semana, o Espírito tem ministrado ao meu coração. Eu tenho orado para que Deus envie uma nova palavra sobre a minha vida. E nesse momento da oração, o que eu pude ter a convicção no meu coração, ter a certeza no meu coração, é que uma palavra já foi enviada sobre a minha vida e que eu devo caminhar sobre essa palavra. A ministração desta noite é exatamente isso. Caminhe sob a palavra de Deus. Caminhe sob a palavra de Deus. Aí você pode me perguntar: mas eu não recebi nenhuma palavra. Recebeu. Você recebeu sim. E não foi uma. A Bíblia
está aí para você. Existem palavras liberadas sobre a sua vida, princípios liberados sobre a sua vida, diante das quais a sua vida será transformada, diante das quais sua vida será tocada, diante das quais sua vida será impactada. Então não venha me dizer que você precisa de uma profecia para caminhar debaixo da palavra. Você não precisa de uma profecia. Você precisa da presença de Deus e da sua palavra impactando a sua vida. Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar espírito, alma e corpo, dividir ossos e medulas. Esta é a palavra de Deus. No momento da oração, o que eu falei aqui é que existem coisas no seu coração, existem coisas no meu coração, que estão lá no mais íntimo, no mais profundo, que somente a presença de Deus pode alcançar, que somente a palavra de Deus pode alcançar. Por isso você precisa aprender a caminhar debaixo da palavra de Deus, sob a palavra de Deus. Nessas passagens que nós lemos, tanto de 2 Reis, quanto na passagem de Lucas que nós lemos, o que nós vemos é que quando alguém anda debaixo de uma palavra liberada da boca de Deus, quando alguém anda debaixo de uma palavra liberada do altar de Deus, da presença de Deus, esta palavra é capaz de trazer milagre sobre a vida dessa pessoa. Amém? De novo eu volto a falar aqui, o ano é do reino, não é? O ano é do reino de Deus na sua casa. O ano é de reino de Deus no seu trabalho. O ano é do reino de Deus aonde quer que você esteja. E quando Ele está reinando, Ele vai estar controlando toda a sua vida. E por estar controlando toda a sua vida, todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações, também são colocadas debaixo da sua palavra. Amém? Estamos no tempo, então, de viver o reino de Deus. E isso está relacionado a território, está relacionado a governo. Nós precisamos entender que viver a palavra de Deus transcende a lógica humana. Ela não está relacionada a você entender com a sua mente aquilo que precisa ser feito. Está relacionada a simplesmente você se posicionar. Em um dos cultos em que o pastor ministrou aqui, ele disse: viver o reino de Deus requer novas atitudes. Viver o reino de Deus requer que você se posicione de maneira diferente. Nós precisamos entender que viver o reino de Deus não se trata de algo natural. O homem natural, ele caminha debaixo das visões que são naturais, daquilo que pode ser explicado pela mente humana. Mas o homem espiritual precisa caminhar debaixo daquilo que é espiritual, daquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração, na mente humana. Vocês conhecem essa passagem? Olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais irá acontecer isso. Jamais penetrou no coração do homem. Isso é o sobrenatural de Deus. Aí você pode dizer, mas isso que está acontecendo é possível de resolver. Coloca a presença de Deus, você vai ver a possibilidade de Deus sendo manifesta na sua vida. Você vai ver a graça de Deus sendo manifesta na sua vida. Você vai ver a graça do Senhor superabundando na sua vida. A palavra que nós lemos em 2 Reis, capítulo 4, diz assim: mas o seu servo lhe disse, como hei de pôr isso diante de 100 homens? O que esse homem estava fazendo? Ele estava colocando os olhos no natural. Era impossível alimentar 100 homens com aquela quantidade de pães que existiam ali. Mas debaixo da palavra que havia sido liberada da boca de um profeta, ele obedeceu. E todos foram fartos.
Eu acabei de falar para vocês, existe o sobrenatural de Deus para ser manifesto na sua vida. Existe mais de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Pedro, ele também questionou a ordem de Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas ele escolheu confiar e lançou a rede. E dessa confiança, o que veio foi uma grande pescaria. A rede chegou a se romper. Quando caminhamos debaixo da palavra de Deus, nós vemos milagres acontecendo. Quando caminhamos debaixo da palavra de Deus, nós vemos a manifestação do sobrenatural de Deus. Quando caminhamos debaixo da palavra de Deus, nós não nos dobramos diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tristezas que podem vir sobre as nossas vidas. Que é uma palavra que fala isso, que é uma palavra que explica isso. A palavra de Deus diz que neste mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque iríamos vencer o mundo. Está aqui a base para o que eu estou falando. O coração que se dobra diante de Deus não se dobra diante da dificuldade. Um coração que se dobra diante de Deus, e eu não estou falando aqui de uma pessoa perfeita, eu estou falando de uma pessoa que tem um coração maleável diante da presença de Deus. Eu estou falando de uma pessoa que tem um coração que, independente da situação sobre a sua vida, ela vai sempre voltar o seu olhar, o seu coração, a sua mente para a palavra que foi liberada do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, viver a palavra de Deus, caminhar debaixo da palavra de Deus, desafia a lógica humana, desafia os seus pensamentos, desafia o conhecimento humano, desafia aquilo que pode ser entendido com a nossa mente. Caminhar debaixo da palavra de Deus também requer obediência, firmeza e posicionamento. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de autossuficiência. Eu não estou falando daquela pessoa que olha para si mesma e diz: eu posso tudo, eu consigo tudo, porque eu fui criado para vencer. Sim, você foi criado para vencer, mas esse vencer do que a palavra de Deus diz é para aquele que se dobra diante de Deus. Não é para aquele que bate no peito e fala: eu sou bom, eu sou muito capaz. Não é para aquele que se incha e fala: eu sou, ó como eu falo, ó como eu canto, ó como eu oro, ó como eu prego. Olha como eu tenho meus negócios, olha a minha casa. Ai daquele que pensa dessa forma. Autossuficiência. Essa autossuficiência tem que ser deixada de lado. Em tudo, nosso Deus tem que ser exaltado. Em tudo, Ele tem que ser a prioridade nas nossas vidas. O que Lucas fez, Pedro, desculpa. Em Lucas capítulo 5, ele fala: porém sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele não estava dizendo assim, o quão bom pescador eu sou. Ele estava dizendo assim: eu sou um ótimo pescador, mas sobre a tua palavra eu vou pescar. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele não estava confiando na sua experiência própria. Ele não estava confiando nos seus anos de experiência como pescador. Ele estava confiando na palavra que havia sido liberada sobre ele. Caminhar sobre a palavra de Deus vai fazer você andar em novidade de vida. Caminhar sobre a palavra de Deus vai fazer com que você experimente do novo do Senhor. Amém? Muitas vezes Deus nos dá direções que parecem sem sentido, mas a obediência a isso gera provisão. Quem caminha debaixo da palavra não se curva diante dos problemas, mas se mantém firme, avança. Se nós formos olhar para toda a Bíblia, eu trouxe aqui duas passagens, uma de 2 Reis, a outra de Lucas. Mas se nós formos olhar para toda a Bíblia, nós vamos ver homens que escolheram caminhar pela palavra e homens que não escolheram caminhar. Um exemplo de Moisés, por exemplo, um homem que era gago,
que não conseguia se comunicar bem, e Deus o envia, traz uma palavra para que ele seja o libertador de Israel. Ele poderia simplesmente ter se posicionado e dito: não, não irei. Ele chorou, ele disse que não era capaz, sim, ele fez isso. Mas mesmo assim escolheu obedecer. E pela obediência desse homem, todo o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Pela obediência desse homem, todo o povo de Israel pôde ter a sua vida tocada, pôde viver em liberdade, pôde experimentar da terra prometida. Nós dizemos muito a respeito da terra prometida, nós falamos muito a respeito das promessas de Deus, mas só viveremos as promessas de Deus se entendermos que nada vale mais do que a presença de Deus nas nossas vidas. Se entendermos que nada vale mais do que a sua palavra sobre as nossas vidas. Amém? Quem caminha sobre uma palavra de Deus não se dobra diante das circunstâncias. Salmos capítulo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você consegue imaginar isso? Você declarando: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu seja afligido por doença, por enfermidade, por lutas que perante os olhos humanos não são capazes de ser resolvidas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Aonde quer que eu vá, a tua palavra vai comigo. Aonde quer que eu vá, o teu Espírito vá comigo. Ainda que o meu diagnóstico, ainda que o meu quadro seja de morte, eu confio em ti. Confio que ainda que morra, viverei. Confio que a minha vida está diante do teu altar. Confio que lancei sementes que frutificarão e serão frutos que vão dirigir toda a minha casa, toda a minha família, todas as pessoas que estão à minha volta. Amém? Qualquer improvável que está disposto a viver o processo será usado por Deus. Muitas vezes nós temos aquele pensamento assim: não, mas isso não é para mim. Eu não sou especial, eu não sei falar direito, isso não é para mim. Olha as dificuldades que eu tenho, olha as lutas que eu tenho. Qualquer improvável que se prostra diante da presença de Deus, qualquer improvável que diz: Senhor, eu não quero viver uma vida mundana, eu não quero viver uma vida carnal. Qualquer improvável que diz: Senhor, a minha vida agora pertence a Ti, e o que o Senhor pedir eu entregarei, e o que o Senhor falar para que eu faça, eu farei, porque o Senhor é o dono de todos os meus dias. O Senhor é o dono de toda a minha casa. O Senhor é o dono de todos os meus bens. O Senhor é o dono de todo o meu coração. E porque o Senhor é o dono de toda a minha casa, de toda a minha vida, de todo o meu coração, eu não me importo. Eu não me importo se vem a crítica, eu não me importo se vem a luta, eu não me importo se vem a dificuldade. Eu vou caminhar com passos de fé em lugares altos, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima daquilo que o mundo coloca sobre a minha vida para me fazer paralisar. Eu não sei se você está entendendo, mas o que o Senhor está ministrando ao seu coração nesta noite é que sobre a sua vida existe uma palavra, e sobre essa palavra é que você tem que caminhar, e sobre essa palavra é que você tem que andar. Deixa de lado as preocupações, deixa de lado os anseios, deixa de lado a ira, a raiva, o ressentimento, a mágoa, deixa de lado o orgulho, deixa de lado os ciúmes, a inveja. Começa a dar passos de fé, passos alinhados à vontade de Deus para a sua vida, e aí as coisas vão começar a ser transformadas. Pergunta para você que está declarando que este é o ano do reino na sua vida: o que você já mudou? Quais atitudes você já mudou? Que palavras você deixou de liberar?
Que atitudes você deixou de liberar? Eu volto para o que Romanos diz, Romanos capítulo 8, o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então, filho e filha de Deus, põe-te em pé como uma pessoa que vai guiar a presença de Deus, que vai levar a presença de Deus, que vai fazer com que a presença de Deus seja conhecida aonde quer que você esteja. Uma pessoa que vai deixar de viver uma vida de morbidão, de fracasso, para viver uma vida de vitória em vitória. Não porque tudo lhe vai bem, mas porque a graça do Senhor é suficiente, mas porque a bondade do Senhor é suficiente, mas porque a palavra do Senhor é suficiente. O que diz Salmos 119, versículo 106, se eu não estou enganada: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Versículo 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés. A tua palavra é lâmpada que vai iluminar os pés, que vai iluminar onde você vai colocar os seus pés. É luz que clareia o meu caminho. O que a palavra de Deus está ministrando ao seu coração? O que a palavra de Deus está ministrando sobre a sua vida, para ser tirado, para ser rompido sobre a sua vida? O que a palavra de Deus está trazendo de luz sobre a sua vida? O que a palavra de Deus está trazendo ao seu coração sobre as necessidades de mudança, sobre o que você precisa fazer? Amém? Quem anda pela palavra de Deus não se abate com lutas, mas continua caminhando pela fé. A palavra de Deus também diz: se no momento da angústia você for frouxo, é porque a sua fé é pequena. Se no momento da angústia você se mostra frouxo, é porque a sua fé é pequena. Sabe a provação que está sobre a sua vida? É para provar a fé no seu coração. Sabe a dificuldade pela qual que você está enfrentando? É para provar a fé no seu coração. É para provar o que existe dentro do seu coração. E nesse momento é que se revela o que está aí dentro. Se é algo de Deus, se é algo da carne, se é algo maligno, se é algo que não provém de Deus sobre a sua vida. Quem caminha debaixo da palavra se dobra somente diante de Deus. Nós costumamos dizer: irmão, você está passando por essa luta, o diabo está furioso com você. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas vezes nós ouvimos isso? Resiste ao diabo. Mas nós deixamos de ler o versículo anterior, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, diante das mãos de Deus, e ele vos exaltará. Então resiste ao diabo, sim. Se o diabo está atacando a sua casa, a sua família, seu trabalho, seus negócios, se o diabo está atacando o seu coração, a sua mente, resista sim ao diabo. Mas antes disso, sujeite-se a Deus. Se prostre-se diante de Deus. Se curve diante de Deus. Deixe o seu coração se encher da presença de Deus. Se sujeite à vontade de Deus. Se humilhe perante o Senhor e Ele vai exaltar a você. Quem se submete a Deus não se prostra diante dos problemas, mas se levanta diante das adversidades. Deus vê quem tem o coração prostrado, quem tem o coração no pó. Eu já disse isso para vocês. Deus lá do céu vê as vezes que você se prostra, as vezes que você se curva, as vezes que você dobra o seu joelho, as vezes que você fala: Deus, eu não tenho mais forças, Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus vê as vezes que dentro do seu banheiro, porque você não tem lugar para orar, você fala: Deus, eu estou aqui, eu não tenho mais ninguém além do Senhor. Deus vê quando você está sozinho, precisando de um abraço, e Ele vai ao seu encontro para trazer sobre a sua vida renovo. Deus vê quando você está lá no íntimo do seu coração, desesperado para resolver uma situação. Deus vê e vê o seu coração que diz: Senhor, eu não sei,
Eu não tenho mais forças, mas o Senhor é a minha força. O seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O seu poder se aperfeiçoa, Senhor, diante da minha vida. O seu poder se aperfeiçoa, Senhor, no meu coração. Naquilo que eu não consigo fazer, é o teu poder que se manifesta. É o teu poder que age. Se nós fôssemos todos poderosos, cheios, de poder, o que seria de nós? Ainda assim o nosso coração estaria vazio, ainda assim haveria necessidade da presença de Deus nos encher, ainda assim haveria necessidade dele trazer calma, dele trazer renovo, dele trazer consolo ao nosso coração. Nós precisamos entender isso. Deus vê. Sabe isso que eu estou falando aqui, isso que eu me ajoelhei? Teve uma situação em que eu estava falando: Deus, o Senhor me conhece, mas as pessoas não me conhecem. Olha, a minha vida como está, a minha vida está corrida, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, e me explicando para Deus, como se isso fosse, deixar Deus constrangido. Mas o que Deus me mostrou foram essas situações em que, dentro do banheiro de uma fábrica, você clama a Deus. Situações em que, dentro de um carro, você levanta a sua voz e diz: Senhor, estamos aqui, só eu e o Senhor. Situações em que a gente se coloca e fala: não, Pai, é só o Senhor mesmo, eu não desejo nada além da tua presença. Amém? Nós precisamos entender isso. E eu tenho certeza que essa situação não é minha. Essa situação não é minha. Seria muito orgulho da minha parte pensar que essa situação é só minha. Eu vejo aqui pessoas, e eu sei que também lá no culto online tem pessoas que estão clamando pela ação de Deus, que já estão sem forças e dizem: Senhor, se não for o Senhor, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Eu sei que tem pessoas que se colocam realmente diante de Deus e falam: está entregue, a minha vida está entregue, não dá mais para eu lutar contra aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Quem caminha sob uma palavra de Deus anda em lugares altos. Abacuque capítulo 3, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: ó Senhor Deus é a minha fortaleza, e fará os meus pés como os das servas, como os da corça, e me fará andar sobre as alturas. Sabe o que significa andar em lugares altos? Também é o céu. A gente está com foco ali, Queremos viver o céu. Também é o céu. Mas andar em lugares altos é andar acima das lutas, acima das dificuldades. As pessoas olham para você e falam: por que não parou? Como consegue? Como consegue manter o sorriso no rosto? Como consegue continuar caminhando? Consegue porque está andando em lugares altos, passo após passo. Está andando acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das lutas. Está andando assim como a corça. Está andando assim como a serva. Está andando procurando por água, por renovo. E esta água, este renovo, só vem do trono de Deus para as nossas vidas. Não tem outro lugar, é só do trono de Deus para as nossas vidas. Não existe outra forma de saciar a nossa sede, a não ser do trono de Deus, a não ser direto do próprio Deus sobre as nossas vidas. Nós falamos que estamos vivendo o reino, mas nos esquecemos de que no reino existe um rei, existe um Deus soberano, e é Ele que nós temos que buscar em todo o tempo, e é a Ele que nós devemos em todo o tempo nos colocar diante da sua presença. Quem quer honrar a Deus com suas ações, palavras e atitudes é sustentado por Ele. Quem se dobra diante de Deus caminha em autoridade e se levanta para a ousadia para enfrentar qualquer dificuldade. Eu não sei se você entendeu isso que eu falei agora, mas o que quer dizer é que
Aquele que está andando debaixo da palavra se levanta em autoridade. Se levanta em autoridade para, com ousadia, vencer toda situação, vencer toda circunstância, vencer toda luta. Com ousadia se levanta para alcançar aquilo que Deus colocou como propósito sobre a sua vida. Se levanta para alcançar os sonhos, os projetos de Deus, os negócios de Deus. Se levanta para alcançar aquilo que Deus está mostrando. Então, não sei se Deus tem colocado no seu coração algo novo, um novo negócio, um novo projeto, um novo ministério, um novo casamento. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, mas se levante na autoridade do Senhor, com ousadia profética, para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, para alcançar o que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Quem vive pela palavra não anda no mesmo nível dos problemas. Não anda no mesmo nível dos problemas. Não se nivela pelo mais baixo, anda acima. Quem anda em lugares altos não olha para alguém e fala assim: olha lá, a pessoa não está fazendo. Olha lá, a pessoa não está cumprindo. Olha lá. Não, quem anda em lugares altos, coloca os seus olhos em Deus e não olha para as pessoas. Quem anda em lugares altos, coloca os seus olhos em Deus e não coloca em palavras. E não coloca em sentimentos, em emoções. Amém? Caminhar sobre uma palavra significa confiar acima de tudo. Você está confiando acima de tudo. Confiar em Deus acima de toda a situação. Quando escolhemos obedecer, honrar e confiar na palavra de Deus, experimentamos milagres, andamos em lugares que são mostrados pelo próprio Deus a nós. Andamos em lugares que o Senhor vai preparando para o nosso caminho. A palavra de Deus não diz que é Ele que prepara o nosso caminho? E por que nós lutamos tanto com a nossa própria força para preparar esse caminho? Tem hora, sabe o que nós precisamos fazer? Parar, respirar e falar: Deus, vai à frente. Não só cantar. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as coisas. Não é só cantar. É deixar ele realmente ir. Né? É lindo cantar e a gente ainda faz: Deus vai na frente, bem forte assim, né? Vai. Não, deixa ele ir. Vai. É simplesmente a passagem do Senhor. Vai, Deus. É isso. E aí ele vai e realmente abre caminhos. Ele abre caminhos no deserto. É isso que a palavra de Deus diz. Amém. Vocês concordam comigo que existem problemas, algumas situações em nossas vidas, que nós vamos colocar diante de Deus e Ele vai dizer: não, você tem que passar por isso? Concordam, sim ou não? Diante disso, eu quero dizer para você que o que Deus não te dá poder para resolver, Ele dá poder para administrar. Se Deus não te deu poder para resolver, Ele vai te dar sabedoria para administrar. Quer ver o que a palavra de Deus diz? Paulo foi submetido por uma enfermidade, né? Os estudiosos dizem que uma enfermidade nos olhos. E aí ele clamou, orou a Deus e disse: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. Tira de mim, Senhor. E a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça lhe é suficiente. Entende isso? Então tem situações na nossa vida que não serão resolvidas da maneira como a gente quer. Muitas vezes nós queremos que Deus vá lá e opere um milagre, já tire tudo e resolva tudo assim, ó, pá. Mas existem situações que são necessárias que passemos, porque se trata de processo para restauração, processo para renovação, processo para cura, processo para libertação. Existem situações que nós vamos passar para que o nosso coração seja tocado. Existem situações que nós vamos passar para que o nosso coração seja mudado. Você quer um exemplo? O luto.
Eclesiastes diz que é melhor o dia do luto do que o dia da alegria, porque o luto melhora o coração. E de fato é assim. Quando nós passamos pela perda de uma pessoa, o nosso coração, ele é moído. O nosso coração, ele é quebrantado. Então, tem situações que nós precisamos passar assim, para que o nosso coração seja melhorado. Mas eu vou contar um segredo para você. Quanto mais cedo você se derramar diante de Deus, quanto mais cedo você se entregar, menor vai ser o seu tempo de processo. Menor vai ser o seu tempo de dor. Agora, se você começa a tentar dar murro em ponta de faca, se você começa a tentar ir contra Deus, né? Questionar a ação de Deus, questionar o do porquê. Por que tem que ser assim, Senhor, se eu queria de outra forma? Se você começa a agir dessa maneira, sabe o que acontece? O fogo aumenta. A fornalha aumenta. As lutas aumentam. Sabe por quê? Porque você não está se submetendo, porque você está indo contra Deus, porque você está indo contra a autoridade de Deus, e por ir contra a autoridade de Deus, o fogo vai aumentar. Entenderam isso? Pega a palavra. O fogo vai aumentar. Então se derrama. Para de lutar. Para de fazer na sua própria força. Deixa Deus agir. Deixa Deus controlar. Ande debaixo da palavra de Deus. O que eu não consigo resolver, Deus me dá a graça para suportar. Deus me dá a graça da sabedoria. Deus me dá a graça do discernimento. Deus me dá a graça da sua bondade para me consolar no momento daquela luta. É isso que importa. Independente da situação, independente da circunstância, o nosso Deus está à frente. O nosso Deus está guerreando as nossas guerras. Quando eu me converti, houve um culto. Por que eu estou falando isso? Porque toda essa palavra veio por causa disso. Houve um culto, assim que eu me converti, eu tinha 16 anos de idade, e eu lá, lançada aos pés do Senhor. E houve um culto, que foi um culto de liberação de palavras proféticas. Né? Muitas palavras proféticas foram liberadas. E chegava lá para fulana. Fulana, você será ousada com poder, com autoridade para orar por curas. Curas vão acontecer. Oh, glória a Deus, eu também, Senhor, estou aqui querendo sanção da cura. Ia para outra, você será usada na palavra, vai pregar a palavra, vai impactar vida, vai alcançar vidas. Isso daqui eu que estou falando, tá? Porque não foi exatamente desse jeito, mas eu que estou mostrando para vocês. E aí, glória a Deus, ser usada na palavra. Valnice Milhomens, eu queria ser a Valnice Milhomens, né? Mastigava toda a palavra da Valnice. Até hoje eu quero, tá, gente? Aí, né? Tem que comer mais um pouco. Mas queria ser a Valnice Milhomens. E de repente veio a palavra profética para mim. E a palavra profética para mim foi: minha filha, você será uma administradora de crises. Aquilo me deixou tão para baixo. Eu falei, como assim, Deus? Uma vai ser usada na cura, a outra vai ser usada na palavra, e eu vou ser uma administradora de crises. Só que hoje, quando eu olho para essa palavra e olho para a minha vida e olho para as coisas que eu já vivi para toda a situação, não que vocês não tenham vivido, não é isso que eu estou falando, porque cada um tem a sua experiência aqui, eu estou falando das minhas. Quando eu olho para o que eu vivi, eu vejo que realmente eu fui uma administradora de crises. O que me trouxe até aqui, o que me manteve em pé, o que me mantém diante do altar é administrar as crises. Então eu reforço a palavra para vocês. O que Deus não te der poder para você resolver de maneira imediata, através de cura, através de milagres, Ele vai te dar poder para resolver, para administrar, pela unção do governo, pelo dom do governo derramado sobre a sua vida, para você administrar toda e qualquer crise. Eu declaro que em nome de Jesus, sobre a sua vida, óleo fresco do Senhor vem. Óleo fresco do Senhor vem.
que você seja renovado no seu coração, que você seja renovado na sua vida, que você seja renovado nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você não é a sua história, você é a pessoa que Deus está chamando para junto dele. Você é a pessoa que Deus está chamando, vem Robeli, vem Iracema, vem Janaína, vem Li, vem Rony, vem Renan, vem Melissa, vem Nair, vem Toninho, vem Rose, vem para a minha presença, que eu vou trazer para a sua vida o consolo, o renovo que é necessário, que eu vou trazer sobre a sua vida aquilo que você precisa para viver uma vida abundante da minha graça, abundante da minha bondade, abundante, muito além daquilo que você viveu até hoje. Aí você pode dizer para mim assim, mas eu não tenho mais idade, eu já estou velho, eu não consigo mais. Eu trago para você a palavra, a história de Caleb, que com os seus 80 anos de idade, se levantou e disse para Deus, Deus, a força do meu braço é tão forte quanto aquela época que eu tinha 40, se for preciso brigar, eu vou brigar. Então não importa a sua idade, não importa quantos anos de cristão você tenha, não importa a situação que você se encontra neste momento, entra no gozo do Senhor, entra para debaixo da sua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, descansará. Mais uma vez vou declarar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, descansará. E poderá dizer, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha família. Sinta o Espírito Santo ministrando ao seu coração, sinta o Espírito Santo entrando nessa área no seu coração que nenhuma palavra humana pode entrar. Sinta o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida. Você pode ter pensado nesse momento assim, Senhor, eu nem ia vir nesse culto e eu estou aqui. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor tem algo com você. Ele quer renovar a aliança. Ele quer renovar o seu coração. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor está chamando para viver debaixo da sua palavra. O Senhor está o chamando para viver debaixo da soberania que Ele tem para a sua vida. Você pode ter pensado também, mas Senhor, essa situação que eu estou vivendo é difícil, porque não se trata só de mim. Se trata de pessoas que estão à minha volta. Eu quero te dizer, meu irmão, que se você andar debaixo da presença de Deus, a presença vai ser tão grande que vai transbordar para todos aqueles que estiverem à sua volta. E dessa forma, a sua casa, a sua família será transformada. E dessa forma, a sua casa, a sua família será tocada. E dessa forma, você vai experimentar daquilo que você nunca experimentou na sua vida. Feche seus olhos. É hora de você se colocar diante de Deus. É hora de você se colocar na presença de Deus. Se você pode, fique em pé. Se você pode, comece a orar a Deus. Comece a dizer a Deus as palavras que foram ministradas ao seu coração nessa noite. Comece a pedir que Ele continue esse processo na sua vida. Não deixa passar não, meu irmão. Não deixa passar. Permita que a unção seja renovada sobre a sua vida. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano,
acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Se você deseja uma oração, eu quero convidar você a vir à frente. Se você também crê que na onde você está, o Senhor te toca, o Senhor te alcança, aquiete seu coração, porque Ele está presente aqui. Eu creio que em nome de Jesus existe renovo do Senhor. Sabe esse cansaço? O Senhor tira. O Senhor tira todo o jugo que está sobre os teus ombros. Sabe esse sentimento de Senhor, estou perdido? O Senhor traz sobre a sua vida um novo passo. Novos caminhos são abertos sobre a sua vida. Sabe esse sentimento de Pai, eu quero mais e não sei como buscar mais. Ele vai trazer sobre a sua vida o descanso, o renovo. Ele vai trazer sobre a sua vida o poder para administrar toda e qualquer situação. Oh Espírito Santo de Deus, aqui estão as vidas que estão buscando pela Tua presença. Eu vou orar por cada uma delas, mas eu creio que o Senhor já está quebrando o jugo, o Senhor já está trazendo renovo, o Senhor já está, Senhor, chamando a cada um para diante do seu altar, para diante da sua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Se você não veio à frente, se você está aí no seu lugar, nós vamos novamente declarar essa canção desde o início. Feche os seus olhos, comece a declarar, comece a fazer dessa canção uma verdade na sua vida. Em nome de Jesus, faça isso. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor,
Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima desse mundo, acima das desilusões. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor, Ele faz os meus pés como os da costa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das
das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor, nós declaramos, Deus, é a minha força, sempre será. Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, Ele é soberano, Ele é, e me faz andar em lugares altos. Vai andando pela fé. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Ele me faz, Ele me faz. Aí pela fé, comece a andar por fé. Deus ainda está fazendo algo na sua vida. Em lugares altos, Ele me faz. Eu ando sobre os problemas, circunstâncias. Eu ando sobre a palavra de Deus. Oh, em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões.
aqui sem entregar a nossa oferta ao Senhor, o nosso melhor ao Senhor. Separe o seu dízimo, a sua oferta, separe as suas sementes. Se lance diante da presença de Deus por completo. Se Ele não tem cuidado também da sua vida financeira, permita que Ele cuide. Porque também nesta área Ele quer reinar, também nesta área Ele quer transbordar, também nesta área Ele quer encher. Separe o seu melhor. Vamos cantar mesmo, tá? Pode ser do começo de novo, por favor. Separe o seu melhor. Coloque o seu coração diante da presença de Deus, também na questão financeira. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da coxa. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada semente lançada diante do altar. As sementes lançadas na área do dízimo, das ofertas, as sementes financeiras lançadas diante do altar. Que essas sementes produzam frutos, Senhor, que frutifiquem sobre a vida de cada um, porque eles estão andando sob a Tua palavra, debaixo da Tua palavra, e podem viver e experimentar daquilo que o homem natural não pode experimentar. Transborde a Tua bênção, transborde, Senhor, a provisão sobre a vida de cada um. Que em nome de Jesus, cada um que está aqui também, seja mais cheios de Ti. Que a Tua presença, Senhor, os acompanhe, que a Tua presença, Senhor, transborde lá onde eles vão estar daqui a pouco, nas suas casas, no meio da sua família. Obrigado, Pai, porque mais de Ti virá sobre a Tua igreja, mais de Ti virá sobre aqueles que estão assistindo online, aqueles que estão aqui presencialmente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor marca a vida de cada um, o coração de cada um. E a cada dia vão andar debaixo da Tua presença, em nome de Jesus. Vão para a casa de vocês abençoados, na certeza de que o Senhor está com vocês em todo o tempo. E que o seu coração está sendo tocado pelo Espírito, para que você experimente algo novo da parte de Deus. Amém?